Na realidade, eu acho que a gente precisa compreender que o pobre ele não é de esquerda porque ele é pobre. Exatamente porque as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante daquele tempo, né? Então, se a classe dominante que a gente vive no tempo histórico é a classe dominante burguesa, as ideias dominantes serão as ideias da classe burguesa. Porque ela é a classe dominante. Porque ela detém o controle dos aparelhos de funcionamento político. E aí isso determina, né, toda a economia política, enfim, a burguesia brasileira na relação de independência, blá, 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 blá. E eu acho que isso, né, é utilizado como uma ferramenta de dominação, né? Então eu acho que, na verdade, quando a gente faz essa referência, né, por exemplo, a essa questão, isso é uma coisa muito comum, né, do pobre de direita, esse é um pensamento muito problemático, em muitos sentidos, justamente porque ele diz de um lugar, né, ele fala de um lugar do menosprezo, da compreensão desse fenômeno nessa sua totalidade, né? Que é essa ideia de a gente poder entender, bom, mas por que uma pessoa é pobre e é de direita? Por quê? Né? Será que a pessoa ela só é estúpida? Será que ela só é... Sabe? É a mesma coisa de você achar, por exemplo, que na mesma dimensão assim, de encarar esse problema como um problema de totalidade histórica, né, de totalidade política e tal. Toda pessoa que frequenta, por exemplo, uma igreja neopentecostal é um imbecil? É um idiota? Tipo lá, que o pastor tá lá falando para ele, e aí o pastor é uma grande mente maligna, uma grande mente articulada, e o outro é uma ovelhinha, uma pobre coitada? Não, eu acho que não. Eu acho que isso é destituir, inclusive, o lugar que a gente pode pensar e aonde que esse sujeito tá. Por que, que ele se tornou pobre de direita, né? Porque quando a gente pega para analisar, até para dar concretude para isso que a gente está falando, o eleitor do Lula lá em 2002 foi o eleitor do Bolsonaro em 2018. Com certeza. Uhum. Entende? Então eu acho que é uma coisa que vale pra gente pensar. E eu acho que dentro dessa... O Lula falou isso esses dias, inclusive, né? Que ele falou, ele deu tava uma fala lá com ele, não lembro exatamente onde ele tava, que ele falou que eles tinham que aprender a falar com essa galera que parou de votar neles. Assim, por que que a gente não tá conseguindo falar com essa galera? Com quem já confiou na gente. Exato. Não é? Por quem Perdeu essa galera aí? Mas vê, né, que interessante, aprender a falar com ele, como se ele falasse outro idioma. Como se ele falasse outra doido língua. isso, é doido Mas isso. por quê? Porque existe um sentido de separação. Existe um lugar destituído, assim, né? Quando a gente pega uma frase do ministro da Economia, da ministra da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, que ele vira e fala que ele nem sabe o que é Shen, né? Naquela crítica da taxação e tal. Quando ele fala isso, ele exprime o quê? O caráter antipovo. O caráter de não estar ligado à organicidade de como as pessoas se relacionam no dia a dia. É isso. É esse lugar. É o lugar de... também já falei isso várias vezes, né? Vocês têm que aprender a votar, hein, gente? Então, tipo... Por que isso acontece, né? Alguém não vai querer namorar com você se você tiver ajudante de pedreiro na tua carteira de trabalho. Falou um tempo atrás, né, agora. Tipo, não, e pegar assim, né? A gente tentar compreender a complexidade do que seria alguém, né? Que tem essa origem que faz com que ela seja pobre de direita, né? Defender essas ideias. Por quê? Porque o tipo de sociabilização e experiência que essa pessoa tem acesso muitas vezes é o tipo de sociabilização e experiência que está sob controle de determinados grupos econômicos e grupos políticos que reproduzem essas ideologias e essas políticas justamente para poder assegurar seu domínio, né? Fiz uma live hoje com um camarada falando sobre o papel das igrejas evangélicas, né? Nesse processo, assim, para a gente poder entender a dimensão disso. O que a gente tem, né, majoritariamente assim, para poder utilizar como válvula de escape da vida de merda que é morar nas grandes periferias das grandes cidades, né, ser um trabalhador, ser uma pessoa negra. Como é que você escapa desse processo em que você é sistematicamente caçado, né, tanto pelo Estado quanto pelas forças econômicas que te colocam na margem da fome? Você pode escapar pelos movimentos de cultura, muitas vezes você escapa pelo crime, você escapa pela igreja. E essas organizações muitas vezes estão controladas por quem? Estão controladas por agentes que dentro da dinâmica da luta de classes estão inseridos a favor de um tipo de projeto econômico, mas sobretudo um projeto político que coloca eles nesse lugar. E aí é isso, tipo, a pessoa ela tá lá... É máquina de colocar gente ali dentro. É né? máquina de colocar gente ali dentro, e eu acho que tão importante para a gente poder pensar, além dessa capacidade de mobilização e de capilarização, né? Porque isso envolve ter muito dinheiro, né? Isso envolve o fato de uma dessas grandes lideranças, por exemplo, evangélicas, ser o cara que é dono da Record, que é a terceira maior emissora do Brasil. Tá ligado? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, tipo,
além de ter esse lugar dessa capilarização e dessa entrada massiva de pessoas, o que são esses espaços? Espaços de sociabilização. Espaços em que as pessoas conseguem produzir experiências, conseguem produzir relações, espaços de pertencimento, que de alguma maneira conseguem consolidar e conseguem dar coesão ao tipo de realidade que ela está vivendo e ajuda a criar essas explicações e motivos para viver. Né? Então, tipo, eu acho que... Não, tipo, para não enlouquecer às vezes, né? Para não desistir. Em muitos lugares as pessoas são algo dentro da igreja. Exato. Sabe? É o cara que é humilhado no trabalho dele, mas dentro da igreja ele tem um papel importante. Ele é coordenador de jovens. Ele é um líder, sim. ele é um músico, sabe? Ele é um professor. Ele é admirado por algo. Pra gente poder destituir esse lugar, né? Suposto lugar do pobre de direita, tal, não sei o quê, né? Pra gente poder conseguir construir, né? Um pobre de esquerda, não sei lá, qualquer merda assim, mas tipo, pra gente conseguir fazer isso, é preciso que a gente pense em duas chaves muito importantes. A primeira delas: qual é o tipo de hegemonia que a esquerda brasileira exerce hoje no Brasil? Qual que é a esquerda hegemônica no Brasil hoje? É uma esquerda que não dialoga com essas perspectivas. É uma esquerda que não tem um tipo de projeto que visa justamente esse lugar da vitória, o lugar que dá esse estímulo, que dá esse sentido de pertencimento, sabe? Por que, sei lá, né? A gente tenha o crescimento cada vez maior dessas igrejas, de movimentos e tal, não sei o quê. Porque não somente esses espaços são espaços de acolhimento, de pertencimento, de presença, blá, 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 mas porque existe uma mobilização coletiva muito forte em torno de alguma coisa. Nesse caso, né, é da ideia, enfim, né, da salvação, vai ser a ideia de que o Brasil está entregue aos demônios, né? E isso a Michele Bolsonaro fala, né? Exato. Então, é o que o André hoje, esse camarada que eu fiz a live hoje, falou, uma guerra santa, uma guerra meio santa deflagrada, assim. Mas, tipo, como que a gente consegue construir esse outro espaço, né? A gente precisa conseguir ocupar esses espaços, né? A gente precisa conseguir dialogar com essas pessoas de alguma forma, né? Precisa conseguir fazer essa tramitação, né? Fazer esse processo. Mas qual que é a hegemonia que a esquerda exerce hoje no Brasil? É uma hegemonia de uma esquerda que compactua com um projeto privatista. É uma hegemonia que, no final das contas, compactua com um projeto que, na luta de classes, é favorável à reprodução de mais pobre de direita. Por quê? Porque está fortalecendo as dinâmicas das relações capitalistas que existem no Brasil. Sobretudo as de dependência, né? Internacional, tal. Então, tipo, não tem como a gente escapar, né, dessa questão sem que a gente questione justamente qual é essa hegemonia que está realizando esse projeto político e como a gente consegue contrapor isso, né? E aí eu acho que entra o ponto da sua questão, né? De acreditar, né, se a gente vai ver a Revolução Brasileira. A questão é que tem que acreditar. Acabou. É um axioma. Isso é inquestionável. Isso é inegociável. Porque se a gente não botar fé nisso, né? Eu acho que até é interessante esse termo, botar fé, né? Mas se a gente não colocar fé nesse processo como projeto, isso não vai acontecer. Acabou. Não vai acontecer. Se eu achar que não vai rolar no meu tempo de vida ou qualquer coisa assim, não vai rolar. Acabou. É isso. É determinante. Então eu acho que esse tipo de estímulo, né? Esse tipo de moral, né? É algo muito importante porque a gente consegue dar um sentido concreto para aquilo que muitas vezes responde à angústia das pessoas, que é a brisa de a gente entender que não basta a gente estar certo, não basta a gente ter razão, a gente tem que derrotar o inimigo. São coisas diferentes, né? Então eu acho que quando a gente parte para esse lugar, isso é uma coisa que produz mobilidade, produz um sentido em que as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar, é isso mesmo, sabe? É tipo um compromisso intransponível com essa necessidade de vitória. Então, tipo, eu acho que a conjuntura nossa nesse momento é muito ruim. Muito ruim. Acho que a gente está vivendo um período que, com curto prazo, a gente está bem lascado, assim. Bem fodido mesmo. Porque a gente tem aí, né, Estados Unidos, um Trump que vai voltar, né? Pode anotar aí, você viu aqui primeiro. Tá? Mentira, eu acho que eu já falei isso em outro lugar antes, sabe? Bastante tempo atrás. Mas tudo bem. Aqui mas porque, tá assistindo agora não sabe. Exatamente. Então, ó, produção, corta essa parte. Então aqui, ó, você viu aqui primeiro, Donald Trump vai ser reeleito nos Estados Unidos. O Lula não vai viver para sempre, né? E aí, qual que é o projeto econômico que o governo hoje está passando, né? O projeto econômico que o Bolsonaro e o Guedes não conseguiram passar. Privatizar presídio, o Guedes não conseguiu fazer. O governo Lula está fazendo. Fazer uma lei de arcabouço fiscal que vai conseguir diminuir os pisos constitucionais de saúde e educação.
que o Temer não conseguiu fazer, o governo tava conseguindo fazer. Tá ligado? Então, tipo, eu acho que a gente tá vivendo um momento que essas questões, essas conjunturas vão puxando as pessoas cada vez mais para esse lugar, não só da desesperança, mas da imobilidade. Eu acho que esse é o problema, sabe? Porque aí que tipo de combate a gente vai dar? O Bolsonaro fez lá o ato dele, lá na Paulista outro dia, né? E tipo, para além só da gente pensar, o bolsonarismo está vivo, não está, não sei o quê. Quem fala que não tá, é porque tá dormindo no ponto. Tá querendo fechar os olhos e dormindo não no ver ponto. algo que realmente está acontecendo. Não está vendo o que tá dado como concreto, né? Porque Uhum. o Bolsonaro pode eventualmente ser preso, né? Por qualquer coisa que ele tenha feito, ou alguém, assim. Mas o que acontece é que o cerne da coisa continua ali. É. E aí o problema é esse. Como que a gente vai combater uma mobilização? A gente vai combater uma mobilização dizendo que eles são burros? Dizendo que eles não sabem? Dizendo que eles são ignorantes ou qualquer coisa assim? Que posiçãozinha de merda, né? Por quê? Porque isso é absolutamente imóvel. E aí no momento que a luta de classes aperta, no momento que o perigo chega, aí a questão é essa. Qual é a tradição que essa esquerda está destinando para a gente? É a tradição do conformismo. É a tradição da derrota. É a tradição de olhar para as coisas e falar: o Congresso é tão conservador, a conjuntura é tão ruim, não dá para fazer nada, e é isso, é aquilo outro. O que é isso? Despolitizante. Desmobilizante. E aí realmente não dá para sonhar com nenhuma vitória com isso. Mas porque, e eu acho que essa questão, né, vai se aprofundando o dado da realidade de que não há um horizonte de superação possível para a classe trabalhadora brasileira fora de um horizonte socialista. Todo bom papo precisa de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscou Mule, que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais e também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram, atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.